Ensinamento de Meishu Sama. Unidade 6. Campo. O perigo das ervas medicinais. Conceito e origem da palavra. Campo é um método de medicina chinesa cuja medicação é extraída de ervas, cascas, raízes, insetos, animais e minerais. Surgiu no período da dinastia Han, 2006 a.C., 2020 depois de Cristo. O nome completo dessa técnica é Campo Yaku, palavra que, na sua origem, formou-se de Kan, igual a Han em chinês, Po, igual a Do, Yaku, remédio. Portanto, remédio da dinastia Han. Em outras palavras, um tratamento medicinal à base de plantas formulado na China, no período da dinastia Han. Uma boa noite a todos. Essa unidade 6 aqui, ela é assustadora, né? Porque muitas vezes as pessoas já não gostam da parte do Alicerce do Paraíso, volume 3 lá, né? A parte da saúde. Já a cabeça entra em parafuso. Agora, nessa tradução do reverendo Minoru Nakahashi, onde Meishu Sama fala das ervas medicinais, do perigo das ervas medicinais, aí a cabeça da pessoa entra em parafuso. Ela adora tomar um chazinho para aquilo, um chazinho para isso. Aí a pessoa realmente, a maioria das pessoas pega fobia, corre dos ensinamentos. Efeitos perniciosos do campo. Entre os remédios de efeitos mais perniciosos e muito utilizados pelos japoneses estão o Ge no Shoko, uma espécie de gerânio, Geranium nepalense, e o Doku Darini Houtuinia cordata. Ambos são ingeridos diariamente em forma de chá, principalmente pelas mulheres. De uma maneira geral, qualquer pessoa que utilize com frequência esses chás tem a pele escura. Daí a razão de as mulheres usarem muita maquiagem para melhorar a aparência. É necessário salientar ainda que o efeito das ervas medicinais é tão nocivo que apenas um bule de chá provoca a contaminação do organismo. Poucos, porém, têm ideia desse perigo. Geralmente as toxinas oriundas da medicação Campo solidificam-se nas costas, provocando uma saliência do lado direito ou esquerdo e, em alguns casos, ao longo da coluna vertebral. Ocorre também um acúmulo em volta do estômago. Quando se inicia o processo de purificação, a toxina dissolvida se infiltra no estômago, provocando peso, falta de apetite, enjoo e o enfraquecimento da vitalidade, que dificulta muito a eliminação. Nesses casos, é recomendável ministrar jorei nas costas. Assim, as saliências diminuem, proporcionando alívio e bem-estar ao paciente. Então aqui, né, Meishu Sama começa a falar sobre a perniciosidade dos chás medicinais, especificamente dos chás medicinais usados no Japão, que tem origem lá na China, né? O campo é a base de plantas, raízes, insetos também e até animais. Tem vários tipos de campo. No ensinamento aqui foi citado algum dos nomes aqui. Eu tentei traduzir aqui, né? Não sei se ficou bom, mas são vários nomes, né, que de origem oriental, os nomes diferentes. Mas assim, o que Meishu Sama está falando? É que tão pernicioso quanto os medicamentos, o chás também. Então, assim, mais à frente que a gente vai ver mais coisas. Mas adiantando alguma coisa, Meishu Sama fala que assim é muito simples saber o que é para ser ingerido. E quando a gente lê essa parte de chá, a gente fala, vixe, eu posso tomar chá verde? Eu não posso. Como é que é isso aí? Mas Meishu Sama fala que é pelo paladar, né? Pelo paladar. Então, se é amargo, não é para ser ingerido. Não é para ser ingerido. Não é agradável. O próprio paladar humano foi feito por Deus já para identificar, né? Então, assim, vamos falar aqui de um chá, né? Que é usado pelos boêmios aqui no Ocidente. O chá de boldo. Ah, tô ruim de estômago, toma chá de boldo. Aquilo ali é um veneno. É um veneno em folha. Porque é amargo que nem o cão. E Meishu Sama fala que para identificar, diferenciar, é pelo sabor. Se for amargo, não é para ser ingerido. Simples assim.
E aí ele deu umas dicas aqui onde que ministra Jorei, né, tal. Como estamos em uma era onde os medicamentos são mais os medicamentos da ciência atual, né, comprimidos, tal. Então a gente não tem tanto este tipo de purificação. Né? A gente não tem tanto esse tipo de purificação. Então, por exemplo, é raro a gente ter problema nesses locais aqui. Mesmo a gente tomando um chazinho ou outro, porque assim, este campo, ele era utilizado diariamente. Mais à frente, acho que a medicina vai falar. Então, assim, é que nem uma garrafada, que a pessoa tem lá uma garrafada lá de 3 litros e ela toma todo dia um copão. Todo dia um copão. Então, a medicina explica que isso aí é muito tóxico e por ser contínuo em grandes quantidades, muitas vezes é pior do que os remédios ocidentais. Interessante, né? O vício do chá Genoshoku. O maior problema relativo ao uso desse chá diz respeito à quantidade ingerida no dia a dia, quase como com um vício, que dificulta sensivelmente o processo de purificação. As toxinas solidificam-se na barriga, tornando-a inchada. Ministrando-se jorei, essas impurezas diminuem. No entanto, a pessoa apresenta um enfraquecimento do corpo devido à perda de apetite. Na fase de eliminação, a barriga incha ainda mais, sinal de que a toxina está sendo dissolvida. Quando este sintoma ocorre, o jorei deve ser ministrado no local e nos rins. Então, aqui já me estamos citando esse Genoshoku. Ele já fala, o problema é a quantidade, né? E quando se ministra o jorei, então desencadeia, acelera a purificação. Então isso é bom entender, né? Às vezes a pessoa tem um problema, a gente vai lá ministrar jorei, a pessoa começa a piorar, a barriga tá inchada, incha mais. Ai, será que eu tô errando? Às vezes não. Às vezes não. Eu já ministrei jorei, né, na clínica, lá na difusão. A pessoa, ai, minha barriga tá doendo, tá inchando. Ai, ministra aqui na barriga. Eu falei, pensava, deixa, calma. Por quê? Existe uma aceleração no processo purificador. Então é normal. Antes de melhorar, piora. Por quê? Porque está dissolvendo toda aquela toxina, né? Então é normal. A Emishi Sama está dizendo aqui, para depois ministrar nos rins. Então, assim, no Japão, onde se tomava muito chá, campo, a medicina campo, e se trabalhava muito ainda na lavoura naquela época, tinha-se muitos problemas nos rins. Então, assim, os primeiros livros de terapia, que era relacionado, mais direcionado para os japoneses, falava muito dos rins, terapia dos rins, né? Ministrando o rim, purifica-se o corpo inteiro, mas aí é aquilo que Meisama ensina pra gente, ter Chokaku. Analisar individualmente. Com o que a pessoa trabalha? Como a pessoa se alimenta? Então a pessoa trabalha na lavoura, o quadril está sempre abaixando ali. Então as toxinas param ali no quadril, nos rins, né? A pessoa toma campo, chá medicinal, o problema é esse. Agora, ocidental, trabalha com a cabeça, né? Medicamento ocidental. Então o problema, o ponto focal é lá em cima, na cabeça e ombro. Então isso não pode nunca ser esquecido, para não errar o ponto focal. Campo e longevidade. Muitos acreditam que campo ou ervas medicinais não são remédios. Certa vez atendi uma pessoa que, pelos sintomas apresentados, teria tomado muito remédio. Entretanto, quando lhe perguntei, disse-me que nunca os havia ingerido. Muito intrigado, insisti na pergunta. Então me respondeu que, quando criança, havia tomado uns 2 ou 3 bules de chá do campo. Diante de tal informação, pude comprovar a minha suspeita de que a sua doença era proveniente das toxinas deste chá, as quais estavam ainda presentes no seu corpo. Ela ficou perplexa. De fato, as pessoas não costumam considerar os chás de ervas medicinais tão prejudiciais à saúde quanto os remédios processados em laboratório. De acordo com fórmulas químicas pré-estabelecidas, na realidade, o dano causado ao organismo pelos chás medicinais é muito maior do que se imagina. Foi também pelo uso do campo que o tempo de vida dos japoneses encurtou muito. Analisando-se a história do Japão de 1500 anos atrás, percebe-se que,
Nessa época, o povo vivia mais de 100 anos. Entretanto, a partir do século VI, a longevidade japonesa começou a encurtar. Esse fato corresponde exatamente ao período em que o campo foi introduzido no Japão, trazido pelo budismo. A varíola, por exemplo, foi uma doença que se espalhou no Japão na época do imperador Kinmei, século VII. Até então, esse mal não existia em solo japonês. Meu pai, que morreu aos 56 anos, tomou durante mais ou menos 30 anos um chá para a prisão de ventre, chamado Daio, ruibarbo. Pouco antes de falecer, teve problemas cardíacos. Na ocasião, o médico afirmou que teria no máximo 6 meses de vida, mas morreu antes deste prazo. Na hora da morte, romperam-se-lhes os testículos, saindo do local um líquido de odor muito desagradável. Como eu era bem novo na época, nada percebi. Hoje, entretanto, sei que essas ocorrências resultaram do uso do chá para a prisão de ventre. Então aqui Meiji-sama está dizendo, né, que as pessoas pensam que o chazinho não faz mal, não é isso? Mas assim, os remédios que são processados quimicamente, eles têm a mesma origem, né? Na folha de não sei o que, na folha de não sei o que, né? Às vezes também de animais, de insetos, né? Mas muitos remédios têm origem em algum tipo de vegetal. Agora, ultimamente, já está tudo um pouco mais avançado, mas a maioria dos remédios sempre tiveram origem em folhas, né? Em vegetais. Então, a pessoa pensa que o chá não vai fazer mal. Mas se o chá não tem gosto agradável para ser bebido, se ele tem a origem medicinal, ele faz mal. E pior, existe um ensinamento que Meiji-sama fala que só o sônen da gente modifica a composição. Não usa essas palavras, mas não usa a composição. Mas Meiji-sama afirma o seguinte, que se a gente toma um chá que é saudável, é agradável, mas quando tem o sônen que é para melhorar um problema, ele já cria toxinas, máculas, porque o objetivo do alimento não é curar, não é de tratamento para doença. O objetivo do alimento é para satisfazer o paladar humano. Então, foi para isso que Deus o criou. Quando a gente toma com outra intenção, só de tomá-lo com outra intenção já cria toxina, já cria mácula. Interessante, né? Então, Meiji-sama fala aqui que a vida dos japoneses foi encurtada após chegar essa medicina, né? Que veio da China, do campo, das ervas medicinais. Veio através do budismo, né? Tudo bem, é plano de Deus, era da noite, precisava de uma medicina, o próprio budismo difundiu. Então tem a mão de Deus, tem o dedo de Kanon, né? O dedo de Kanon. Tem algumas imagens de Kanon que simbolizam a cura, né? As ervas medicinais. Então, assim, Kanon também teve essa face, né? De trazer as ervas medicinais para a Era da Noite. Então, tudo o bem e o mal é relativo, né? E muda de tempo em tempo. Agora, assim, você vê aqui que Meiji-sama citou do pai dele. O pai dele tomava um chá durante 30 anos para prisão de ventre. Quando faleceu, rompeu os testículos e saiu um líquido fedorento. Quer dizer que todo aquele chá ficou tudo ali no organismo do pai dele. Olha que coisa. Então, assim, nós temos tantas revelações, né, das verdades do céu e da terra, e é muita revelação, coisa muito profunda, profundo. Danos futuros. Com relação aos remédios manipulados em laboratório, de uso comum no Ocidente, recentemente entraram no mercado dois tipos de drogas, muito usadas no tratamento da tuberculose: a penicilina e a hidrazida. O uso continuado dessa medicação poderá trazer consequências gravíssimas para a saúde dos seres humanos no futuro. Então aqui Meiji-sama só deu um adendo, só deu uma cutucadinha na ferida, né? Isso vai trazer danos futuros, né, para a saúde dos seres humanos. E hoje em dia, né, um idoso tem uma pochete lotada de remédio para viver se arrastando. Então, assim, não errou não, hein? A verdadeira saúde. Na China,
devido ao intenso uso do campo, em quantidades bem maiores que as ingeridas pelos japoneses, as pessoas têm o rosto pálido e escuro. Esse fato pode ser notado especialmente entre os camponeses que usam com mais frequência os chás medicinais. Na primavera do ano passado, agosto de 1952, conheci um sacerdote do templo Yakushi chamado Gyoin Hashimoto. Era um exemplo de beleza e saúde, além de possuir a mente bastante clara. Com 56 anos, tinha pele rosada, muito bonita. Convidei-o para jantar em minha casa. Como era vegetariano, cuidei de preparar uma refeição composta apenas de vegetais, sem nenhuma espécie de peixe. Do ponto de vista nutricional, portanto, deveria aparentar certa palidez, o que na realidade não ocorria. Então aqui Meiji-sama tá dizendo até a diferença entre os chineses e os japoneses, né? Como a origem do campo é lá da China, e eles utilizam muito mais quantidade do chá do que no Japão, a pele dos chineses já é bem mais escura. Escura e ao mesmo tempo pálida, né? Que é uma coisa meio acinzentada, uma coisa. E os camponeses bem mais usam com mais frequência. Ele fala aqui. Então, é interessante aqui, né? Sobre esse rapaz do templo chamado Gyoin Hashimoto. Ele era vegetariano. Ele era vegetariano e tinha pele rosada, uma pele bonita, que Meiji-sama admirou. Então, interessante assim, porque às vezes a gente vê pessoa vegetariana que é magra, seca, esquisita, não é isso? Então, mas precisa ver, né? Precisa ver porque a dietética impõe regras. A pessoa começa a comer só alface, começa... Então, assim, quem é vegetariano precisa se alimentar mesmo, alimentar bem, não é ser vegetariano e fazer um regime eterno. E quem é vegetariano e tem má aparência, é a pessoa que é vegetariano e faz um regime eterno. Come só alface. Então, assim, a pessoa é vegetariana, tem que comer muito cereais, né? Leguminosos, as raízes, né? Batatas. Comer bem mesmo, se saciar, se alimentar. E, de preferência, coisas naturais, da agricultura natural, ou pelo menos da agricultura orgânica, para não ter tanta química, né? Tanta química. Atitude correta. Vocês devem explicar às pessoas o quanto é terrível a intoxicação pelas ervas medicinais e ministrar jorei, tendo o exato conhecimento dos efeitos perniciosos de tal medicação. Uma das maneiras de identificar um usuário do campo é a cor pálida e a barriga inchada. Como no geral os chás são tomados em grandes quantidades e durante muitos anos, quase como um hábito, as pessoas adquirem uma palidez crônica e, no caso das mulheres, perdem a beleza natural da pele, principalmente da face. Então aqui assim, Meiji-sama está dando uma dica de como nós, messiânicos, devemos nos portar no sentido de orientar, né? Então, assim, a gente não pode nunca se acovardar nem se intimidar, né? Nunca temer informar as pessoas. Mas a gente também tem que saber a linha divisória, né? O limite. Uma coisa é a gente não omitir, outra coisa é a gente querer convencer a pessoa. Então, assim, tudo de Meiji-sama, nós temos que, na medida do possível, nas brechas que forem dadas, informar, né? Comunicar. Mas é uma vez só que fala, não é duas, não. Se a pessoa se fizer desentendida, o assunto já está encerrado. Mas nunca ter medo, nunca ter vergonha de falar que medicamento é veneno, né? De falar que o chá medicinal é veneno, que faz mal, que provavelmente o problema da pessoa é por conta, né, desse chá. Porque a gente não pode se omitir, né? Não pode se omitir. Porque esconder Meiji-sama não é só esconder a hierarquia divina dele. É esconder as informações que eles nos deixou, né, como representantes dele, para informar as pessoas. Então, assim, também não pode ficar atormentando a pessoa, querendo que ela entenda, querendo convencer, perca de tempo, para falar, para informar, né? Para informar.
Uma vez que a minha irmã tinha a mãe de um rapaz, o rapaz fazia academia, né? Esqueci o nome da doença que ele teve. Um rapaz novo, um menino novo, tinha 18 anos. Eu cheguei lá, né, para ministrar de orelha, já tinha ido a minha irmã e uma outra moça. Aí vamos lá, que ele se arrasta no chão, que ele não tem mais força no corpo. E dói o corpo inteirinho e se arrasta. Aquela doença que dói tudo o corpo, dói os músculos, esqueci o nome agora. E no 18 anos, não tinha nada de um dia pro outro. Aí eu cheguei assim, né? Ele já tinha recebido Jorei e já teve tanta melhora. Jorei nos pontos, né? Quando a gente tinha a clínica lá, a difusão. Ele já estava sentando assim, a mãe dele estava maravilhada, estava muito feliz e tudo. Aí quando eu cheguei assim, eu já bati o olho no menino de 18 anos, uns músculos, uns ombros assim, parecia umas batatonas. Eu já bati o olho assim, na hora já me veio qual que era o problema dele, por que desencadeou essa doença. Ele tomou bomba, né? São testosterona sintética que as pessoas de academia tomam, né? Testosterona sintética pessoas muito velhas tomam reposição hormonal quando a produção de testosterona natural do homem começa a cair, então ela faz a reposição hormonal, testosterona, até a pessoa não é muito velha, tá tendo problema de ereção, né, problema sexual, ela faz reposição hormonal. Mas as pessoas que fazem academia, eles tomam essa testosterona sintética, né, química, passa por laboratório, porque também é o hormônio responsável pelo crescimento acelerado dos músculos. Então, assim, ó, olhou a pessoa parece um monstro de forte. Ninguém fica forte assim, não. Nos dias de hoje, não. Antigamente, a pessoa trabalhava na fazenda, batia martelo para fazer cerca o dia inteiro lá, para boiada, carregava a tora, e aí sim, a pessoa ficava forte. E mesmo assim não ficava forte igual os que a gente vê hoje. A gente vê hoje um rapaz trabalhando no escritório, parece uns monstros. O que ele faz? Faz academia. A pessoa fazendo academia não fica forte assim não tem jeito. Não fica. Então, aí tudo bem, a gente vê uma pessoa lá com 30 anos, forte, legal. Ah, tá bom, olha, faz de conta que ela fez e chegou lá. Mas o menino, voltando no rapaz, ele tinha 18, 17 anos. O moleque parecia um monstro. Aí eu tava me esfranjurei nele lá, tal, né? Aí eu falei, eu tenho que comunicar ele. Falei, e aí, mas você teve isso, como é que foi? Ah, foi de uma hora pra outra, tal, pá. Já foi em todos os médicos, ninguém resolve, quem sabe, e vem mês e vai mês, eu me arrastando pro chão e tal. Aí eu falei, mas você fazia academia antes? Fazia, fazia. Eu falei, tô vendo que você tá bem forte e tal, né? Aí conversei, né? Pesquisei algumas coisas. Aí eu falei, mas agora você vai melhorar, mas deixa eu te dar uma dica. Você não toma mais nenhum tipo de coisa externa para crescimento dos seus músculos, porque é isso que você tomou que fez isso, viu? E se você voltar a tomar, você vai ter o mesmo problema e vai ser mais difícil resolver. Aí ele ficou calado, pensando, olhando assim, os olhos meio estatalados, né? E eu encerrei o assunto por aí. Aí, né? Como ele era amigo da minha irmã lá, eu sei que ele melhorou, ficou bem. Uns meses depois, tá vivendo muito bem, melhorou, tal. Mas hoje em dia eu não sei como ele está, né? Mas a dica foi dada. Grande perigo do uso do campo. O campo é mais terrível que os remédios ocidentais. É preciso, pois, muito cuidado. Recentemente, os meus ensinamentos começaram a ser divulgados na ilha do Havaí, onde o campo não é muito difundido. Então, é interessante observar que, fazendo-se uma comparação entre os dois povos, os japoneses e os havaianos, pode-se notar uma diferença bem marcante. As curas no Havaí, como resultados da aplicação do jorei, são praticamente definitivas e muito rápidas. É difícil surgirem repurificações ou algum tipo de complicação. Isso se deve ao fato de o povo quase não usar kanpo. No caso dos japoneses, contudo, mesmo que ocorra uma cura pelo jorei, surgem depois outras moléstias causadas pelas grandes quantidades de toxinas
que se foram acumulando ao longo dos anos. Em consequência do uso habitual do campo, então, embora os remédios ocidentais sejam altamente tóxicos, por serem ingeridos em menor quantidade, tornam-se mais fácil o processo de eliminação das impurezas acumuladas no corpo. Por exemplo, no caso de uma repurificação da tuberculose, a causa da volta da doença não são os remédios alopatas, mas o uso do campo. Com a recuperação é um pouco lenta, o doente fica em dúvida quanto à medicação que está usando e passa a tomar chás medicinais. Daí a razão de eu reafirmar que a causa principal da repurificação de tuberculose está no uso do campo, geralmente tomado em grandes quantidades. Então, assim, para a gente, para nós, né, ocidentais, nós não temos como imaginar quantidade de chá que os orientais, no caso aqui os japoneses, mas muito mais ainda os chineses, eles utilizam. É muito chá. É uma garrafona lá seria uma garrafada aqui dos antigos. E toma-se lá um copo de manhã, um copo à tarde, um copo à noite, todo dia jogando aquelas toxinas. Então aqui medição está falando do grande perigo do campo, que não é pouco. E aí quando a reverenda Higuchi foi lá para o Havaí, começou a ouvir os relatos de cura e comparando, o Meiji-sama viu que a cura era muito mais fácil, né? Era muito mais fácil e a repurificação não acontecia tanto como acontecia no Japão, com o campo, né? Então o que que acontece? Tudo bem que naquela época eram menos medicamentos, né? Eram menos medicamentos no Ocidente, porque a gente está falando ali dos anos 50, 1950, não é isso? Agora, hoje em dia, nós temos muitas toxinas que ingerimos diariamente, como o campo, né? Que toxinas são estas? Aquelas toxinas que Meishu Sama também escreveu para que possamos ser realmente salvos. As toxinas dos alimentos. Então tem inseticida nos alimentos, então tem antifungicida, tem tanta coisa, aí tem agrotóxico, né? Tem adubos químicos. Então a gente vai comer um arroz, vai comer um feijão, vai comer uma batata, estamos comendo adubo químico, inseticida, fungicida, um monte de sida aí que é muita sida para minha cabeça. Então é um tipo de um campu, é diariamente e é em grande quantidade, é todo dia. Aí a gente vai comer a carne animal. Este animal também já se alimenta de vegetais com tudo isso aí, inseticida, com adubos químicos, etc, etc, etc. Aí vem mais coisas, vem hormônios que é aplicado no animal para ele poder crescer rapidamente, engordar rapidamente. Aí acabou aí não, eles não querem que o animal adoeça, e vem antibióticos. Então quando a gente pega um bife, quando pega uma asinha de frango, uma linguicinha, ali tem hormônios antibióticos, fora inseticidas, porque eles se alimentam de vegetais, né? Inseticidas, adubos químicos, etc, etc e tal. Então, assim, nesta época do início da difusão no Havaí, o Ocidente já tinha tudo isso, mas estava começando, né? Tava começando. Então, hoje em dia, tá um pouquinho mais difícil aqui pra gente, tá? Tá um pouquinho mais difícil. Mas comparado os medicamentos com o campu, pela pequena quantidade ingerida, apesar de ser muito violentos os medicamentos processados, né, quimicamente, o campu ainda é pior. E aí o que acontece? O Meiji-sama orientava no Japão, tá, relação ao medicamento, não tomar o medicamento, tal e tal. Aí a pessoa, tá bom, mestre, tá, né, membro novo ali, frequentador que estava sendo curado. Então vou tomar pelo menos aquele chazinho campo. Aí tomava um monte de chá. Aí dá repurificação. É uma luta, né? Não é fácil não. Conclusão. Na verdade, o homem é um tolo. Se deixasse totalmente os remédios, poderia viver mais e melhor. O mesmo princípio pode ser aplicado
agricultura. Quanto mais adubo forem usados, maiores serão as dificuldades na produção de alimentos. Portanto, da mesma forma que os remédios encurtam a vida humana, os adubos interferem na vitalidade da terra, impedindo-a de exercer normalmente a sua função reprodutiva. Dessa forma, a humanidade fica duplamente prejudicada. Então, assim, a conclusão, né? O Meixo-sama é bem objetivo, que o homem realmente é um tolo, né? É um tolo. Por que o Meixo-sama diz que o homem realmente é um tolo? Porque o homem ele é manipulado pelos poderosos que só tem a visão, não é a visão só materialista de ver só a matéria, é materialista de acumular riquezas materiais. Então, estes poderosos, eles muitas vezes sabem que a vacina é ineficaz, sabem que o adubo está prejudicando a terra, mas eles vão ficando milionários, bilionários, trilionários. Nem sei os nomes que eu posso usar aqui em valores monetários, porque é muita coisa que nem falar eu sei. Então, assim, o homem é um tolo, né? Nós somos os tolinhos, né? Porque esse pessoal controla a mídia, né? Controla o governo, vários países, e eles vão socando adubo. Aí, manteiga que era feita de leite, saudável, né? Manteiga, era fritura era com banha. Aí agora não, agora é manteiga, né? A manteiga, aquilo ali, você abrir um pote daquele ali, ó, e colocar num lugar que tem bastante formiga, a formiga nem ataca, porque aquilo ali nem é alimento, aquilo ali aqui é quase um petróleo aquilo lá. Aí a gente come aquilo lá, entope todas as veias, aí dá infarto, dá problema. Aí eles acham um monte de problema. Eles acham um monte de problema. Manteiga não é. Aí se aparece algum médico bem intencionado, ele escala o cara, defama o cara, por aí vai. Então, assim, na conclusão aqui, a Meixo está falando da agricultura, a mesma coisa, os adubos, está enfraquecendo o solo e depois, consequentemente, está intoxicando a gente. Então, assim, nós estamos realmente na sinuca de bico, né? Até nós, né, messiânicos, porque como que a gente faz? A gente precisa cuidar dos filhos, né? Nós precisamos cuidar dos filhos. Nós precisamos trabalhar para prover o sustento próprio dos filhos ou de um parente. E como que a gente vai fazer para plantar o próprio alimento? Ou, né, se purifica financeiramente, como vamos fazer para comprar agricultura natural, um pouco mais caro, fora a dificuldade de adquirir? A gente para de tomar medicamento na medida do possível. No início eu jorei o mais correto na medida do possível, do entendimento também de cada um. Mas é alimentação, como é que faz? Não consegue. Aí tem outra coisa, exercício físico. O Meixo-sama deu exemplo de exercício físico. Foi preso, ele andava, ele caminhava em passo rápido lá dentro, igual um doido mesmo, que foi o guarda. O que está acontecendo? Não, estou me exercitando. O corpo foi feito para se movimentar. Então, quando a gente exercita, a gente bebe muita água. Até água. O Meixo-sama fala que não tem por que beber muita água. Tem que beber água quando tiver vontade. Mas é preciso ter vontade. Então, é preciso se exercitar. Senão, não adianta beber água. Beber água, não, o Meixo-sama não fala isso não. Beber água, você tem que beber água porque o seu corpo está pedindo, né? Tá pedindo. Então, exercita, aí você bebe água, bastante água. O Meixo-sama subia montanhas todos os dias, caminhava, ninguém acompanhava, ele andava rápido demais. Os jovens não acompanhavam, então ele exercitava todos os dias. Então, assim, é jorei, é alimentação e movimento, exercício físico. E a água é consequência do exercício físico. Bom, acho que concluímos aqui, né? Essa parte. Uma boa noite a todos. Forte abraço. Fui.